Então eu vou especificar, delimitar, pediram sobre sabores, dieta, tals. Então eu trouxe alguns trechos para a gente debater. Algumas coisas vocês já conhecem, já sabem, não vai ser muita novidade, mas vamos lá para o que interessa. Lá no capítulo 7 do Suen, ele fala assim: como o yin depende da harmonia do yin e do yang, a fim de gerar todas as coisas, portanto, a geração do yin, dos 5 órgãos sólidos, depende da nutrição dos 5 sabores. No capítulo 9 ele diz assim: os 5 sabores dos alimentos da terra penetram no corpo pela boca e são armazenados no estômago. Quando digeridos, sua essência será transportada e espalhada para nutrir o Ti das 5 vísceras. Então, acho que eu já comentei algumas coisas sobre essa parte na última aula sobre alimentação que eu dei para vocês um tempo atrás. Mas, basicamente, o que ele está dizendo aqui, né? Que o Yin, se vocês lembrarem, o Yin é o corpo. É aquilo que é material. É a matéria. Certo? Então, a matéria, como um geral, então, o Yin depende da harmonia do Yin e do Yang. Então, entendam que o que ele está falando de Yin aqui é em relação à vida. A vida como a gente compreende. Ela depende da harmonia dos 2 polos, das 2 energias, das 2 polaridades, a fim de poder gerar todas as coisas, né? E aí ele fala, portanto, a geração do Yin, dos 5 órgãos sólidos, depende da nutrição dos 5 sabores. Então, novamente, ele repete a mesma coisa que ele falou aqui, a ponto de gerar todas as coisas, ele só tira do macro e vem para o micro. Então, a gente precisa da alimentação, do Yin que a gente absorve, né, da nutrição, para promover a geração dos 5 órgãos sólidos. E aí um detalhe que é, a geração dos 5 órgãos depende dos 5 sabores. Então, para cada um dos órgãos, um sabor específico. Para cada um dos movimentos, um sabor específico. Para cada yin que eu quero gerar, eu preciso de um yin, que na verdade está aqui, né? De um yin mais um yang, harmônicos. Então eu preciso trazer essa parte da alimentação também para um conceito mais amplo. Certo? E aí ele fala como isso acontece aqui no capítulo 9. Os 5 sabores entram pela boca e são armazenados no estômago. Quando digeridos, sua essência será transportada e espalhada para nutrir o Ti das 5 vísceras, para nutrir a energia das 5 vísceras. Ou seja, ele depende da essência Yin para gerar também o Yang. E o Yang tem que estar pleno para gerar o Yin. Então, vocês veem que é ininterrupto esse movimento de geração. Eu dependo de um, depois do outro, depois do outro, depois do outro. Então, um vai formando o outro aqui. Aqui em tudo, né? Tanto que a harmonia do Yin e Yang gera todas as coisas. Lá no capítulo 11, ele explica um pouco melhor essa questão do estômago. Ele fala assim, ó, o estômago é o mar dos líquidos e a fonte dos 6 órgãos ocos.
Todos os 5 sabores entram pela boca, são armazenados no estômago e são digeridos e transportados pelo baço, a fim de nutrir o sangue e ti das vísceras. Então ele repete a mesma coisa, só que qual é a diferença, qual é o detalhe que ele dá aqui? O estômago é a fonte dos 6 órgãos ocos, enquanto que o baço pode nutrir o ti das vísceras. E aí lembrar essa questão de o que ele traz no Rondineidim é a relação entre 5 Zan e 6 Fu. Então, independente dele falar víscera ou órgão, você tem que saber se ele está querendo designar sobre Zan ou sobre Fu. Normalmente, ele vai apresentar quem ele está falando. Tá? Então, ele vai falar 6 vísceras, 6 órgãos ocos, 5 vísceras, 5 órgãos, 5 tesouros, 5... Entende? Então, isso é quem vai delimitar. Só que, se a gente volta nessa relação de que depois de digerido e transportado pelo baço, ele vai nutrir o sangue e o ti das vísceras, ele vai nutrir o interno. E quem é mais interno? O yin. O yin é Zan. Ok? O Zan, por sua vez, vai distribuir também para o Fu. Porém, esse é o tesouro. Então, e aqui fica essa dica, essa preciosidade que ele diz aqui, ó. O estômago é o mar dos líquidos. E aí no capítulo 5, ele fala assim, ó, a madeira é um dos 5 elementos e gera ácido de acordo com a energia da terra. Ácido igual azedo. E gera o fígado de acordo com a energia da madeira. Portanto, o ácido produz o fígado. Então, o que ele vem aqui? O imaterial, o yang, que é o sabor, vai nutrir o yin, que é a víscera, que é o órgão. Certo? E esse yang do sabor, da característica do paladar, está contido dentro de um yin, que é quem? O elemento. Tá? Então, volta novamente. O yin, que gera yang, que gera yin. Tá? Mas aí a dica, o que traz aqui primeiro, o ácido produz o fígado. E aí ele fala também, o sul corresponde ao verão, e o calor é gerado na terra a partir do fogo no verão. O fogo pode ser transformado em amargor, que é o gosto do coração. Então, o paladar do coração é o amargo. E ele continua. O gosto do metal é picante. Portanto, o metal produz o picante. O pulmão se associa ao metal. Por isso, o picante produz o pulmão. A terra se associa à propriedade e à colheita. Na propriedade, gera o doce. Portanto, a terra produz o doce. E aí, do mesmo jeito, aqui, o doce vai trabalhar na terra. Ele tem relação com a terra. Ele tem relação com essa propriedade. Tá? Então, ele tem essa característica. E aí, o rim é o salgado. O gosto do rim é o salgado.
Portanto, a água produz o salgado e o salgado produz o rim. Então, ele fica nesse ciclo de yin, que gera yang, que transforma e gera yin, que transforma e gera yang, e isso não para. Mas aí qual é a diferença? Se o yang tiver uma característica, o yin que for produzido vai ter essa mesma característica. Se o yin absorvido tem uma característica, o yang absorvido vai ter essa mesma característica. Tá? Por isso eles conseguem se complementar. Por isso que ele fala, a madeira produz o ácido. O ácido, por sua vez, vai produzir o fígado. Então, é uma comum relação. Lembra essa relação de macro e micro. Tá? Isso é inseparável na medicina chinesa. A medicina chinesa ela traz essa visão de amplo, de o que virou hoje o holístico. Tá? É uma coisa contínua, não existe separação. Tá? E aí, nos sabores é a mesma coisa. E aí ele diz assim, continua ali no capítulo 5. O homem ingere comida nos 5 estados e absorve sua essência a fim de nutrir o corpo. Por isso, finalmente, a comida vai para o físico. É isso que a gente estava falando agora, né? Quando o físico está bem nutrido, a energia saudável se torna substancial. Então, novamente, ó, o homem ingere a comida. A comida nos 5 estados, ou seja, com os 5 tipos de sabores, yang. Esses sabores são absorvidos, a essência, o yin. Para quê? Para formar o corpo. Por isso ele fala, por isso, finalmente, a comida vai para o físico. Então, a comida tem uma propriedade e essa propriedade pode gerar o físico. Por quê? Porque são similares. Então, enquanto eu tenho o ácido na natureza, eu tenho o fígado no corpo. Enquanto eu tenho o salgado na natureza, eu tenho o salgado no corpo. Então, um só pode gerar o outro, só pode ir e nutrir o outro por conta da similaridade. A energia saudável pode mais tarde produzir a essência da vida, a qual pode promover o viver e a transformação de todas as coisas vivas. Então, novamente aqui, ó. Então, volta aqui. Se a comida vai para o físico, e ele fala, quando o físico está bem nutrido, ele pode gerar uma energia saudável. Ou seja, novamente, o yin formando yang. E aí ele fala, quando a energia saudável está bem, ela pode produzir a essência de vida. Então, novamente, o yang produz o yin. E aí ele fala, a qual pode promover o viver e a transformação de todas as coisas. Ou seja, esse par aqui, ó, Jin e Ti, energia e essência, são eles que podem promover a vida e a transformação de todas as coisas. Só eles podem. Lembra que o Jin vai se manifestar nas mulheres a cada 7 anos, e no homem a cada 8 anos. E essa manifestação gera transformações. E as transformações, as funções do corpo, vêm em decorrência do yang. Tá? Por isso ele fala, ó, a essência da vida depende da energia saudável. E a aparência física depende da comida. Então, volta essa mesma relação. Eu só posso ter essência no corpo se eu tenho Ti. E o Ti
só pode vir, essa mesma relação só vai acontecer que é o quê? Se o físico tiver a alimentação. E que alimentação? Uma alimentação que coopere com todo o corpo, ou seja, com as 5 características do corpo, né? Com os 5 movimentos que a gente tem dentro do corpo. E aí ele fecha aqui, né? A comida, quando digerida e transformada, vira essência que pode finalmente substanciar o físico. Tá? Então, tem essa característica, por exemplo, do yin depender do yang para poder formar o yin, para que possa, novamente, gerar o yang, para que possa, novamente, gerar o yin, e isso não vai parar. Tá? Um vai sempre depender do outro. Aí essa é a beleza da alimentação. E aí ele fala aqui, ó, por isso o gosto pode nutrir o físico. Se os 5 sabores forem ingeridos em excesso, isso irá lesionar o físico. Ou seja, eu tenho uma quantidade de alimento que pode nutrir o físico. Porém, se eu extravaso, se eu vou além, se eu vou atrás de um excesso, em vez de gerar, ele vai lesionar. Ok? E aí ele fala assim, ó. Por isso, a energia pode promover o surgimento da essência. Mas, se a energia se torna superabundante, pode ferir a essência. Não é? A energia, o Qi, em excesso absorvido, vai lesionar a essência, vai lesionar o físico. Mas, da mesma forma, a essência, o físico, depende desse Qi. É aquela linha tênue de quanto vou me alimentar, quanto vou trabalhar, quanto vou fazer de exercício, quanto vou dormir, qual é a medida. Tá? Então não adianta falar, eu tenho que comer. Tem uma certa frequência, uma certa quantidade, não algo absurdo. Tá? Quando a essência do sangue for abundante, pode ser ativada para se tornar Qi. Mas quando os 5 sabores forem ingeridos em excesso, de forma a lesionar o físico, o Qi também será indiretamente ferido. Portanto, o Qi também pode ser lesado pelos sabores. Ou seja, eu não vou ter somente um problema a nível físico, eu também vou ter um problema a nível energético, um problema a nível de Qi e a nível de Jin. Por quê? Porque um depende do outro. Então, eu dependo do Jin para poder gerar o Qi. E aí ele fala, eu dependo de me alimentar para poder nutrir o físico, ou seja, nutrir essa essência do sangue. Lembra que é o sangue, o Xue, quem vai distribuir tudo para o corpo, para os 5 órgãos, para os membros, para os tecidos todos. Só que, se eu me alimento em excesso, eu vou desgastar o Qi nesse processo. Então, seria uma questão de ter alimento que é ingerido para poder, através do Qi, formar Qi, que vai gerar sangue, através do Qi, vai gerar sangue, que através do Qi vai nutrir os tecidos, o corpo. Ok? Agora, se eu venho e encho de alimento e esgoto esse cara já aqui, esse Qi já não é formado.
Se o Ti não é formado, a essência não é formada. Então, eu posso ter tanto um problema a nível físico, por conta da alimentação, quanto um problema a nível energético, por conta da alimentação. Ambos podem acontecer. Tá? Por quê? Por causa de excessos. E a deficiência também, ok? Tanto para um lado quanto para o outro. E ele fala assim, ó, o Yin determina o gosto que é substancial. Por isso, é excretado dos orifícios inferiores. Sendo o Yang, o Qi que é invisível, a energia que é invisível, ela é expirada pelos orifícios superiores. Tá? Então, volto, comentei aqui atrás com vocês. Eu tenho um alimento. O alimento é Yin. O sabor que esse alimento possui tem uma característica sutil, é Yang. Só que eu preciso de juntar os dois para ter o alimento. Por isso que ele fala, o gosto que é substância. Ou seja, essa fração do alimento vai ser excretada pelos orifícios inferiores. Já essa fração do alimento vai ser exalado pelos orifícios superiores. Tá? Não separem o yin e o yang. Se eu tirar, vamos fazer uma brincadeira aqui. Se eu pegar esse mesmo alimento e falar que eu tenho uma fração yin do alimento e uma fração yang, aí eu vou lá e falo, não, eu vou separar essa fração yang. Imediatamente, ao tempo que eu separo ela, ela já vai ter uma porção yin e uma porção yang. Ah, eu vou lá e vou separar mais esse yang de novo. Esse yang vai ter novamente uma fração yin e uma porção yang. Tá? Eu não tenho como dividir isso. A hora que eu falo esgotou, é a hora que ele separou. Se separou, não é mais vida. Por isso que um vai para o inferior e o outro vai para o superior. Ou seja, eu separei, usei aquilo que ele demanda e estou devolvendo para onde ele pertence. O yin para baixo, o yang para o alto. E aí, novamente, ele fala aqui, ó, o gosto se associa ao yin. E quando pesado, pertence ao yin. Quando é leve, pertence ao yang do yin. Olha lá. Então, o que ele fala aqui? O gosto se associa ao yin. Eu estava falando agora para vocês que o gosto era yang, certo? Então, olha o que ele fala aqui. O gosto é yin. Por quê? Porque vem da matéria. Quando é pesado, é yin do yin. Ou seja, é algo que desce. Já quando é leve, pertence ao yang do yin. Vê? Não tenho como separar. Tá? A parte sublime, a parte sutil, vai subir. A parte pesada vai descer. E aí ele fala aqui, ó, a energia, o Qi, se associa ao Yang. E quando o Qi for denso, pertence ao puro Yang, ou seja, Yang de Yang. Quando a energia for fina, pertence ao Yin do Yang. Isso traz uma confusão, né? Porque denso a gente lembra como Yin. Denso, pesado, né? Mas o que ele está falando? Do Qi. Quando eu falo que o Qi é denso, é que ele é mais sutil, mais sublime, mais denso em Yang, mais denso em Qi. Ok? Seria a questão, vamos dizer, do raio com a luminosidade do raio.
Se eu pego o raio nessa questão, energia pura, né? Porém, o raio em si, ele já é considerado aqui o yin do yang, vamos dizer assim, porque ele é mais pesado, enquanto que o outro, ele espalha muito mais, ele é muito mais yang. Por quê? Porque ele vai para diversas direções, enquanto que o raio fecha num ponto só. Tá? Então, lembra e perceba isso. Eu nunca tenho como separar os dois. Eu sempre vou ter uma parcela que é mais yin, uma parcela que é mais yang. Ok? E aí, volta uma coisa aqui. Ele fala que o gosto se associa ao yin, certo? O gosto, aquilo que eu sinto, o paladar. Porém, o ti se associa ao yang. Ok? Ele está falando do quê? Que a frase não acabou. Ele está falando de alimento ainda. Tá? Então, Michel, você estava errado. Nesse caso, não. Eu posso estar errado em muita coisa. Mas aqui não. Ele só está separando esse gosto. Se eu pego alimento e sabor, alimento mais yin que sabor. Se eu pego o sabor, a substância do sabor é mais pesada, é mais yin, enquanto que a característica energética, a característica de ti, desse sabor, é mais yang. Entende? E aí posso novamente separar cada um deles. Ok? A propriedade do yin é ser frio. E o yin umedece as coisas por baixo. Guardem isso com carinho. A propriedade do yin é ser frio. E o yin umedece as coisas por baixo. Então, aí ele vai falando aqui. O gosto denso é puro yin. Por isso, causa diarreia. Ou seja, ele é frio, ele desce, ele umedece por baixo, ele vai para baixo para umedecer. Já o gosto leve é yang do yin. Por isso, gera uma liberação do estômago e do intestino. Então, eu tenho duas características. Aquele que é puro, que é denso, que é yin de yin, e ele vai descer, ele vai umedecer por baixo. E ele vai fazer descer aquele que é yin. Enquanto que o gosto mais leve, mais sutil, é yang do yin, e vai trazer um relaxamento, uma liberação, não um relaxamento a ponto de causar uma diarreia, mas a ponto de fazer funcionar o estômago e o intestino. Tá? E aí ele inverte o polo. A propriedade do yang é quente, e o yang flameja subindo, flameja em ascendência. A energia densa é puro yang, produzindo então calor. A energia fina é yin do yang e pode fazer evaporar o ti perverso. Então, ele está me dando aqui características de funcionamento sobre os sabores. Os sabores que são yin, de yin, vão fazer descer. Eles são frios, fazem umedecer e descer. Aquilo que é yang do yin, então esse daqui faz descer. O que é yang do yin, mas faz descer muito, né? O que é yang do yin, ele também vai, só que ele vai fazer descer o centro, que é o quê? Liberação do estômago e do intestino, fazer descer. Tá? E aí ele vai para o yang. Aquilo que é denso yang, ou seja, yang de yang, vai subir.
É calor, é fogo, e o calor flameja em ascendência. O yang, o fogo, flameja em ascendência. Enquanto que a energia fina é yin do yang. Se ele é yin do yang, ele vai poder fazer o quê? Dispersar, pôr para fora, evaporar a energia perversa. Tá? Então, características de yin: ser frio, sustentar o centro. Características de yang: produzir calor, fazer dispersar. Então, um desce e fecha no centro, o outro sobe e põe para fora, expande para a superfície. Beleza? E aí, só um detalhezinho aqui que é bem curioso. Ele fala aqui, ó, como o fogo em excesso, o fogo estênico, é um fogo em hiperatividade, consome o Qi, consome a energia vital e causa um declínio na mesma. Desde que consome o Qi, pode, portanto, interromper o Qi, interromper a energia e dispersá-la. Então, o que a gente estava falando ali, agora há pouco? O calor, o yang, o fogo, pode nutrir, fazer subir, dispersar para fora. Mas o que ele está falando aqui? Quando está em excesso, quando está em hiperatividade, ele vai fazer essa mesma coisa, ele vai travar o Qi, ele vai consumir o Qi, ele vai interromper, bloquear o Qi e dispersar. Mas não é um dispersar da energia patológica, é o Qi inato, é a essência da vida, é a energia vital. Então, moderado o calor. E aí ele fala, o fogo médio, que é o fogo normal, nutre o Qi. Por isso, torna o Qi mais saudável e forte. Pode ser nutrido por ele e o fogo médio pode causar o afloramento da energia vital. Então, essa questão de yang é bom. Então, eu vou esquentar, você vai lascar todo o seu Qi. Ele tem que ter uma característica de um fogo normal, que é o quê? Aquele que nutre. Tá? Vocês, quando tiverem aula de moxa, vocês vão ver que a moxa, o calor que tonifica, é aquele calor brando, aquele calor gostoso, aquele calor que você fala, nossa, que calorzinho bom, que coisa mais relaxante. Tá? Por quê? Porque ele nutre o Qi. Então, ele traz essa questão de sentir o benefício. Tá? Então, não abusem do yang, não abusem do calor. Tá? Calor é bom até certo ponto. E aí ele fala aqui, ó, dentre os gostos do yin e do yang, o gosto picante e doce tem a função de dispersão. E ele fala aqui, ó, o doce para moderar, para acalmar, para abrandar, para trazer para o centro, e o picante, o agridoce, para dispersar. Tá? Então, o picante dispersa, o doce modera, ameniza. Por isso que ele fala aqui do agridoce, para você não entrar muito pesado com o picante. Tá? Por quê? Porque fogo demais consome energia. Tá? E aí ele fala, ó, e se associam ao yang. O gosto amargo e ácido tem como função causar o vômito e a diarreia. Então, eles têm uma relação maior com o yin, né? Deixa eu ver se tá aqui. Não, não tá. Acabou cortando.
Perdão, gente. Então, ele vai ter uma relação maior com o yin. Um faz descer, é muito frio. É muito frio. O outro, vocês vão ver ali para frente, é urgente, ele é muito rápido, ele é muito dinâmico. Então, faz subir. Tá? Então, eu vou ter gostos que associam ao yin, e aí vão ter características do yin, enquanto que outros associam ao yang e vão ter características do yang. E eu posso misturar esses sabores, eu posso mesclar esses caras aí. Para quê? Para poder abrandar, né? Que nem ele faz aqui no agridoce, abrandar esse picante com a moderação do doce. Ok?